Oi pessoal, aqui é a Eduarda da SMI, trazendo mais um call para vocês essa semana que a gente teve o Bolsonaro assinando as suas primeiras medidas de governo. Antes de falar disso, vamos falar um pouquinho sobre o cenário internacional. No início dessa semana, a gente teve aí a divulgação de alguns dados da China sobre o comércio exterior, dados esses que vieram bem abaixo do esperado. As exportações e as importações caíram 4,4% e 7,6%, respectivamente, no mês de dezembro, e as expectativas de mercado eram de queda de 3% e 5% também, respectivamente. Então, aí foi uma queda bem maior do que o mercado estava esperando. Os dados, como eu já trouxe em alguns calls anteriores, eles têm evidenciado a fraqueza da economia chinesa e a deterioração da demanda global como um todo. Não está aqui no slide, mas também ainda com relação à China, nessa última semana, como resposta, o governo chinês anunciou uma série de medidas para estimular o crescimento e frear a desaceleração da economia chinesa. É esperado que o governo ofereça em torno de 296,21 bilhões de dólares em corte de impostos e taxas, além de autorizar os governos locais a emitir títulos especiais usados para financiar alguns projetos chaves. A China já reduziu o nível de reserva que os bancos comerciais eles podem manter, isso pela 5ª vez no ano, para ver se eles conseguem aí estimular o crédito. Então a gente vê aí que na China a situação está bem difícil, né? Os dados aí vêm mostrando uma desaceleração da economia. E falando agora também da China, mas com relação aos Estados Unidos, sobre a guerra comercial entre os países, a gente teve aí a confirmação de um novo encontro das autoridades em Washington agora no final do mês. É importante lembrar que caso os países eles não cheguem a um acordo, tarifas serão impostas pelos Estados Unidos a cerca de 200 bilhões de produtos chineses já agora em março. Agora na sexta-feira, o jornal Wall Street lá dos Estados Unidos informou que o secretário do Tesouro dos Estados Unidos ele discutiu a suspensão de algumas ou até de todas as tarifas impostas às importações chinesas, e ele disse que ele talvez ofereça isso, pode vir a oferecer isso nesse encontro marcado para o dia 30 de janeiro. É importante notar que, apesar do clima bastante otimista com relação à guerra comercial, as suspeitas de roubo de segredos comerciais de empresas norte-americanas pela empresa chinesa Huawei aumentam a tensão entre os dois países. E também falando sobre os Estados Unidos, já que a gente está falando sobre a China, sobre a guerra comercial, é importante notar que o governo americano entrou hoje em seu 28º dia de paralisação, que trará impactos econômicos, como eu já mencionei alguns calls anteriores. Só no PIB dos Estados Unidos, o número deve ser 0,5% menor. E sem definições sobre isso, no aguardo de resoluções como a guerra comercial, como eu já estou falando, o mercado norte-americano tem sofrido. E por fim, falando então aí do cenário internacional, a gente teve nessa semana o parlamento britânico rejeitando o acordo do Brexit. A primeira-ministra sofreu uma moção de desconfiança apresentada pelo partido da oposição, o Partido Trabalhista, mas ela sobreviveu e agora ela tem até segunda-feira, dia 21, para apresentar uma nova proposta para a saída do Reino Unido na União Europeia. Ela já admitiu que o governo está considerando pedir um adiamento do Brexit que era previsto para acontecer no dia 29 de março. E falando agora de Brasil, essa semana foi uma semana de bastante dados divulgados com relação à atividade econômica. O primeiro deles, a gente teve aí os dados do comércio, então para o mês de novembro, e em comparação com o mês imediatamente anterior, o comércio varejista ampliado, que é aquele que inclui veículos, motos, partes e peças e materiais de construção, ele apresentou um crescimento de 1,5%. Já em comparação com novembro de 2017, esse avanço ele foi de 5,8%. Com esse resultado, o acumulado do ano até novembro fechou em 5,4% e em 12 meses a variação é de 5,5%. Se a gente observar aqui, a gente pode ver em azul é o resultado do mês anterior, ou seja, do mês de outubro, e em vermelho o resultado do mês de novembro. A gente vê aí que agora no mês de novembro a maior alta deu em outros artigos de uso pessoal e doméstico. Também saiu os dados acerca de serviços, também para o mês de novembro, em comparação com o mês imediatamente anterior, o setor de serviços ele apresentou variação nula, ou seja, não apresentou crescimento. Já em comparação com novembro de 2017, o avanço foi de 0,9%. Com isso, o acumulado do ano fechou em menos 0,1%, e em 12 meses a variação é de 0%, ou seja, não aconteceu variação. A despeito dessa variação nula de serviços, se a gente for olhar aqui
as 5 categorias pesquisadas, a gente vê que só outros serviços teve variação negativa de menos 0,2%. O destaque positivo ficou para serviços de informação e comunicação, com alta de 0,8%. Por fim, a gente teve também o Índice de Atividade Econômica, que é considerado uma prévia do PIB, o IBC-BR do Banco Central, e ele cresceu 0,29% em novembro de 2018, na comparação com o mês imediatamente anterior. Já em comparação com o mesmo mês de 2017, essa variação foi de 1,86%. E com isso, o acumulado no ano ficou em 1,38% e em 12 meses o índice subiu 1,44%. Agora falando um pouquinho do nosso cenário político, o que aconteceu nessa última semana. Como eu falei, Bolsonaro assinou uma série de medidas, e a primeira delas diz respeito ao posse de armas. O texto que ele assinou, à medida que ele assinou o decreto, ele regulamenta a posse de armas de fogo no país, uma das principais promessas de campanha do presidente. É importante notar que esse decreto ele refere-se exclusivamente à posse de arma e não ao porte de arma, ou seja, a circulação, né? Você poder andar com a arma por aí. É importante notar que esse decreto ele autoriza a aquisição de até 4 armas de fogo, permitido dentro dos parâmetros estabelecidos pelo documento, e ele determina ainda outros requisitos para a posse de arma de fogo, né? Por exemplo, que casas com crianças, adolescentes ou pessoas com deficiência mental, se as pessoas que moram nessa casa quiserem uma arma, essa residência ela deve ter um cofre ou local seguro para o armazenamento. Ainda, o Bolsonaro também sancionou o orçamento para 2019 com 2 vetos parciais, então estão previstas 3 trilhões de despesas, sendo que o gasto com a Previdência lideram, correspondendo a 637 bilhões de reais. O segundo gasto, né, uma despesa maior, é com gastos com o pessoal. E aqui a gente pode ver mais ou menos que aqui eu gasto com a Previdência, gasto com Mais Médicos, Minha Casa Minha Vida e com o fundo partidário. Bom, pessoal, essa semana era isso. Espero que vocês estejam gostando dos nossos calls semanais. Qualquer dúvida ou sugestão é só entrar em contato com a gente. Até semana que vem.